Sem jeito, jeito cabelinho toda hora. Maurício Gonçalves, boa noite. Tudo bem? Seu Gonçalves é parente da Alda? Ei, Alda, vou te chamar já já, hein? Me aguarde, daqui a pouco eu mando um convite para você. Obrigada, galera que tá chegando, que coisa boa. Já entrou um Gonçalves aqui, acabei de perguntar para ele, o Maurício, se é parente. Paula, boa noite, bem-vinda. Já vou te chamar, Aldinha. Saudade de ver você. Luciana Lima, que bom que você tá aí. Outra amiga aqui que colocou o nome Capugo. Já dei tchau pra essa turma toda. Não é um tchau, é um oi, né? Tchau é pra ir embora, não quero ninguém indo embora. Que legal, bem-vindos todos. A Alda já está me esperando, estou super contente com essa minha convidada super pontual. Muito bem. Ah, Maurício é irmão. Desculpa que a foto tá tão pequenininha, eu achei que fosse. Eu falei, vai que eu vou chutar e vai dar errado, né? Prazer, queridos. Sua gerente master, Paula, que legal aí. Cara, tu não tá nem aqui aparecendo. Olha só que lindo que já tá. Obrigada, Luciana. Eu vou falar de você daqui a pouquinho, porque eu preciso contar a história de como isso começou. Então você sabe que sempre que eu conto, eu preciso falar de você, né? Não sei se você vai poder ficar. Se puder vai ser um prazer, senão a gente super entende. Mas só de passar aqui já é um grande apoio, eu fico muito feliz. A Lu é minha musa inspiradora para esse projeto, né? Valéria, tô com saudade de você no Brota na Quinta, que a gente ainda não conseguiu ver teu rostinho lá, você tem que voltar. Legal. Vamos lá, né? Vamos aproveitar então. Obrigada, Lu. Você que é, cara, não é, ó, você que me inspirou, você é a dona desse projeto. Eu só tô usando para falar. Vou chamar minha convidada aqui pra gente não perder tempo. A gente hoje vai usar todos os minutinhos. Mandei chamar a Aldinha. Saudade da Alda. A gente não se vê nem assim por vídeo há muitos anos. Pelo menos uns 10. Ei, coisa linda! Oi! Isso é muito novo pra mim. Ah, pra mim também liga não, mas tu tá tão linda, Aldinha, caraca. Obrigada, imagina. Esquema quarentena, vestida daqui pra cima. Eu também. E vou te dizer, eu tô mais que quarentena, né? Eu tô com aquela cambada de cimento aqui na cara pra ninguém ver as manchinhas, filhinha. E 50 já ficou O segredo é assim, o mapão. boa, vou comprar um maior. Ai, que legal. Tem uma turma bem legal aqui entrando. E assim, teu irmão entrou, eu vi o Gonçalves, perguntei, aí ele me respondeu que era irmão. Falei, desculpa, mas é que a foto tá pequenininha. Aí, né, a gente não pode correr o risco de dar furo. A Paula já falou aqui, minha master gerente. Tu não tinha nem entrado, então não pode nem dizer que tá puxando saco, não é verdade mesmo. Olha lá, olha o tamanho do Maravilhosos que ela botou ali pra gente. Muito bom, né? Então, gente, eu vou aproveitar a Alda aqui, vou dar uma pincelada rápida para vocês entenderem o que é isso, o que é o projeto Vozes Negras Enegrecer. Deixa eu até ver se, agora nem dá mais para eu ver, mas a Lu entrou aqui. A Luciana Lima, que entrou aqui, já desejou uma boa live pra gente, eu não a conhecia, e eu a conheci quando eu estava passando, assim, nessas noites de quarentena, que a gente fica passando por aqui, olhando tudo, e tinha um pastor que eu gosto muito de ouvir, um rapaz muito jovem, chamado Felipe dos Anjos. Eu estava ouvindo o Felipe, e o Felipe estava chamando também pessoas para participar. Ele chamou a Luciana. Eu entrei quando a Luciana já estava falando. E a Luciana estava muito emocionada. E a emoção dela, as lágrimas dela, me fizeram parar para ouvir aquele pedaço daquela live. E quando eu percebi, eles estavam conversando exatamente sobre essa questão de dar voz às mulheres negras, aos homens negros, o quanto isso é completamente sem equidade nenhuma em relação à aparição dessas pessoas. E as lágrimas dela rolavam e ela falava, eu tenho um grande sonho de que outras mulheres negras sejam chamadas para tudo como as outras mulheres são,
como mulheres que são guerreiras, lutadoras, empreendedoras, estudiosas, donas de casa, microempresárias, empreendedoras, enfim. E aí ela fez o seguinte, ela falou assim, eu quero dar voz para essa aqui, ó. Aí puxou a mãezinha dela e mostrou a mãezinha dela, e aquilo me tocou profundamente. Eu falei, cara, que coisa louca, porque assim, a minha realidade sempre foi de convivência com muitas pessoas negras. Eu ajudei meu pai numa congregação batista pequenininha, no pé do Morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, e a nossa igreja era uma igreja de negros, nós tínhamos 2 famílias brancas. E o resto todinho, nosso grupo todo, meus jovens que eu ensaiava, nossas crianças que mamãe cuidava, todos desciam do morro, das ruas, no entorno daquela congregação, e iam dominicalmente assistir historinha com a tia Marta, cantar no coralzinho comigo. E eu vivi nisso, né? Então nunca foi uma coisa para mim de pensar no problema, nunca foi. Mas aí meus filhos cresceram, estudaram, foram para a faculdade, e começaram a me contar histórias que eu ficava chocada. Como é que pode, gente? Não é possível isso. Isso não bate com a minha realidade. Mas era real, sim. É verdade, sim. E ainda é verdade até hoje. E a Lu falou assim, eu desafio você que está me vendo aqui nessa live a saber, me dizer quantas mulheres negras você tem na sua rede. Aí eu falei, eu não sei exatamente, mas eu tenho. E vou desafiar mais. Quantas pessoas dessas que você disse que tem, você já deu voz? Eu falei, opa... Eu ainda não fiz nada com relação a isso, já passou da hora. E aquilo ficou incomodando meu coração muito grande. A gente, pela fé que a gente tem, a gente entende que foi um toque muito forte assim, do Espírito Santo, né? Então eu falei com ela, eu falei com ela, eu criei, veio na minha cabeça o projeto, eu vou dar voz para as minhas amigas, eu quero ouvi-las, quero saber das suas histórias. E assim, você sabe que eu mandei o convite para você, né? Nada de falar sobre isso, é para falar o que quiser. O que quiser. Eu tive uma nora, a última namorada do meu filho, uma nora negra linda, que faz psicologia, e ela falava, eu queria que as mulheres também, como a gente, se fossem chamadas para falar sobre outras coisas, falar sobre o nosso trabalho, mas normalmente o pessoal chama para falar sobre o racismo, né? Falei, pronto, peguei a dica lá da Natália na época, falei, não é isso, ela vai falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Assim nasceu o Enegrecer, que por causa da Lu Felodê, faz mais abrangente isso, porque pode ter gente que não entenda uma pessoa da sua cor falando enegrecer, vou entender que você está querendo tirar onda aí pelo caminho, e não é nada disso, ainda bem que você já me conhece há mais de 10 anos. Com certeza. Eu falei, não, então tá. Ela, olha, coloca Vozes Negras. Aí nós juntamos Vozes Negras, Enegrecer, e a Fabiana Santana. Eu amo também muito. Muito querida, tá fazendo os flyers para mim. Ela viu que eu estava fazendo caseiramente em casa em PowerPoint, me ofereceu. Deus, só quero te ajudar. Você me ajudou muito com aquele curso de autogerenciamento lá no Projac. De lá para cá, eu sempre pensei em ter a minha empresa. Deixa eu te ajudar. E eu tô tendo cada flyer maravilhoso, né? Essa criação, por exemplo, de Vozes Negras está linda, não tá? Mulherão com aquele cabelão, com aquele fone, tá um espetáculo. E assim foi, amiga. Gente, você é a minha 4ª convidada. Seria a 2ª, mas não deu para você por conta do paizinho, por conta do trabalho. Veio depois de você, veio a Solange, veio a Yamê, invertido, né? Yamê e Solange, agora você. A Solange está aqui, um beijo para ela. A Luana vai vir, tá aqui também. E o meu objetivo para os seus amigos todos, seus parentes que estiverem por aqui é esse. Eu quero ouvir vocês. Vocês são minhas amigas do coração. Quero que vocês me indiquem amigas do coração de vocês, para que a gente tenha mesmo que pequenininho, como eu te falei. Eu adoraria olhar para cá agora. Nossa, 300 pessoas, que legal! Mas não é isso. Isso aqui é uma live verdadeira. Se eu não conheço, você conhece essas pessoas. Então a gente fala nelas, a gente dá tchau, a gente cumprimenta, a gente faz bagunça, não é? A gente está aqui fazendo show, não, a gente está trocando ideia. E eu sei que essa hora vai passar voando, então, ó, seu tema lindo foi ser mulher e ser negra em 2020. Por que esse tema, amiga? Conta pra gente. Então, primeiro eu queria mandar um beijo para todo mundo que está aí. Obrigada, família, obrigada, amigos. Isso é um momento sui generis para mim. Vocês sabem que eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar, tenho dificuldade às vezes de me expressar em público, e é um meio bastante diferente para mim, mas vou aqui, quando a Adelaise me convidou, eu falei, não, vou testar, vamos aceitar esse desafio, adoro desafios, adoro me confrontar, então é uma novidade para mim também, vamos embora fazer esse exercício, e é bacana vocês estarem aí assistindo, obrigado pela força. Muito bom. Quando você me perguntou sobre qual tema eu gostaria de falar, foi muito difícil definir, porque eu gosto de falar de tudo. Eu gosto de falar de Picasso a motor de carro. Então, eu sei.
eu resolvi escolher um tema que me fosse muito próximo e que eu pudesse falar muito em cima da minha experiência. Porque eu acho que a maior contribuição que eu posso dar aqui é falar da minha vivência, da minha vida, do meu entorno, do meu dia a dia, das coisas que eu venho trabalhando aí. Então eu escolhi o que é ser mulher e ser negra em 2020, porque é o que é ser eu. E como várias parceiras de vida, minha irmã, que é uma pessoa que é quase minha siamesa nesse sentido, me acompanha aí, passa pelas mesmas agruras e dificuldades. Mas eu acho linda essa amizade de vocês, você com teu sobrinho, que coisa maravilhosa, que delícia. E o pessoal meu sabe que também, você... Né, o meu outro sobrinho também, tem, Israel, né? Assistindo, tem o Israel, verdade. O pessoal que está aqui, seus amigos, sabem que você é minha filósofa, uma das minhas filósofas preferidas? Não. Gente, a Alda é uma das minhas filósofas preferidas. Vocês precisam ouvir essa mulher falando quando ela está inspirada. Vocês têm que ver. Maravilhosa. E aí? Tá mais tranquila agora? Já relaxou? Já deu uma... Agora já dei uma relaxada, já estou tranquila, já estou à vontade. Estou vendo que tem uma galera ali falando. E a gente pode pedir a turma, se alguém quiser fazer alguma perguntinha para você, pode soltar aqui? Super à vontade, super à vontade, ótimo. Super à vontade. Então, Pode falar. Só para a gente falar o seguinte, você disse, o tema veio porque assim, é como se fosse para eu falar de mim e representando outras mulheres que no teu entorno que você conhece. As outras mulheres com a luta que a gente vive vivendo, assim. Acho que esse período de quarentena já é meio que começando, né? Acho que esse período de quarentena, essa pandemia, está fazendo essa coisa da gente ficar em casa, exercitando outras questões da vida, né? Que não uma rotina sufocante ali da gente acordar, tomar café, tomar banho, vai para o trabalho, fica lá 11 horas trabalhando, sai de lá, vai para a ginástica, ou então volta para casa, cuida do filho, leva para o colégio. O fato de não estarmos cumprindo uma rotina que nos parece normal e lógica, eu acho que nos faz trazer uma reflexão maior para o dia a dia. E eu, em especial, nos últimos meses que coincidiram com a pandemia, estou numa revolução na minha vida, assim, tem muita coisa acontecendo. Meu pai, como todo mundo deve ter acompanhado, saiu em todos os jornais. Meu pai teve um AVC no princípio de fevereiro e coincidiu muito com a coisa da gente quarentenar, então, de uma certa forma, é até relativamente fácil mantê-lo em casa, é um cara rebelde. Se ele não tivesse tido AVC, ia ser muito difícil segurar ele em casa, é a casa onde ele está disso. Então, o fato dele estar se recuperando também nos dá uma outra dimensão dessa quarentena, porque a gente se divide entre os cuidados com ele. No meio da quarentena, também fui promovida no trabalho a um cargo com maiores funções, eu passei de supervisão para gerente. Então, isso também me trouxe mais responsabilidades. A questão do home office é uma realidade muito forte para mim. Eu trabalho bastante online, a gente está em reunião bastante horas por dia e redesenhando o que vai ser o trabalho na TV Globo. Sou gerente de arte numa área de produção artística e cuido de cenógrafos, produtores de arte, designers e produtores de arte auxiliares, que eram os antigos contra-regras de cena. Então, assim, são quase 400 pessoas nessa árvore, 400 cabeças para pensar, para ajudar a atravessar esse momento. Então tem muita coisa acontecendo, né? Eu também estou quarentenada, falando assim parece que eu também não estou sofrendo as influências da quarentena, mas também é complexo para mim lidar com os meus sentimentos, lidar com essa avalanche de situações que a gente tem vivido nos últimos 4 meses. E eu queria começar citando uma frase que eu não sei a autoria, já procurei na internet, se vocês acharem, vocês me mandem, por favor, mas queria começar com uma frase que me move muito, que é: nunca tivemos tanta liberdade para sermos quem somos e nunca fomos tão cobrados por isso. Que eu acho que resume muito o tempo que nós estamos vivendo, né? Se a gente fizer um breve apanhado das coisas que têm acontecido nos últimos 4 meses, se a gente pensar em todos os movimentos LGBT, anti-misoginia, esse movimento negro incrível que aconteceu no mundo inteiro, passeatas prolongadas, gente caminhando pelas ruas, pedindo liberdade, pedindo igualdade, pedindo... É tudo tão impressionante, né? Como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. De uma forma positiva, porque eu acho que não era mais tempo da gente não reagir aos estímulos negativos aos quais a gente estava sendo submetido. Então vejo isso tudo de uma forma muito positiva, assim. Eu acho que é difícil, é uma doença complexa, tenho amigos que estão perdendo
pessoas importantes na família, perdendo mãe, perdendo pai, perdendo irmão. É um momento muito grave. É um momento muito grave politicamente falando no país, no mundo, mas em especial no nosso país. Não preciso nem citar, não é uma questão de ataque ao governo, mas eu acho que é uma questão séria que a gente está vivendo, assim, de sucateamento absoluto das instituições que defendem uma soberania nacional. Assim. Acho que o país está bastante destruído. Acho que a gente vai, mesmo que a gente conseguisse virar o jogo e inverter essa situação, acho que a gente está ao quebrado. Acho que a gente vai levar um tempo, enquanto nação, para se recuperar disso tudo. Tenho fé de que no futuro próximo a gente consiga retomar as rédeas dessa situação que virou cavalar. É uma situação absolutamente sem controle. Face a tudo que está acontecendo no mundo, a gente está virando pária do mundo. É verdade. Como a gente se coloca, né? Como a gente se posiciona enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto profissional, mediante tudo isso que a gente está falando. Nunca fomos tão livres para sermos quem somos. Né? Mulheres, negros, deficientes, idosos. Nunca os temas foram tratados com tanta liberdade, com tanta abertura, mas nunca fomos tão cobrados por sermos quem somos. Hoje eu passei o dia vendo posts das pessoas criticando, algumas defendendo, algumas se posicionando contra a questão do Tami Miranda ser o garoto propaganda da campanha de Dia dos Pais da Natura. Vi todo mundo se manifestando, muita gente defendendo, pouca gente atacando até. E aí depois li até um post dizendo que era uma jogada de marketing da Natura, que ele não foi contratado para fazer a campanha, mas justamente para criar essa mídia espontânea, que a breve citação dele suscita. Então, como é que a gente... Né, chega uma hora que a gente fica com um excesso de informação sendo bombardeado de todos os lados, e como é que a gente se posiciona na vida em relação a isso? É um momento muito difícil. Fico me perguntando diariamente. Acordo, escovo meus dentes, tomo banho para tentar manter uma rotina de uma lógica, né, sensorial, para não tentar quebrar o meu ciclo circadiano, para tentar manter a noite como noite, para não ficar virando noite, a noite como noite para dormir, o dia como dia para trabalhar e executar minhas outras atividades. Mas como é que a gente sobrevive a esse momento? O que a gente tira enquanto mulher, enquanto negra, mas não só isso, enquanto cidadã, enquanto seres humanos vivos, vivendo esse momento único, como é que a gente sobrevive para o dia seguinte? É uma pergunta que eu faço, inclusive, para vocês todos que estão ouvindo e queiram participar. Como é que a gente faz, né, para seguir adiante? É verdade. Então, falei pra caramba agora. Não, mas querida, você não está entendendo. Eu estou te chamando porque eu estou morrendo de saudade. Já tem mais de 10 anos que a gente não se cruza, porque quando eu saí de lá também a gente não... Como é que pode? Você morava aqui praticamente do meu lado, depois você foi embora. Eu ainda fazia algum trabalho esporádico na Globo, depois eu parei de fazer, a gente nunca mais se viu. E é Zap e é Instagram. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, assim, fale. Que o nome do projeto é Vozes Negras, é a sua vez. Eu estou feliz da vida de você estar aqui comigo. E agora me diz, Alda, eu tenho uma pergunta para você. Claro. Teve numa das propagandinhas que eu fiz... Vou mostrar a xícara que eu separei para falar aqui, ó. A senhora é dona da verdade. O que está escrito? Porque está no inverso, eu não consegui ler. Está invertido, né? Senhora é dona da verdade. Que espetáculo. É claro que eu não, até por um desejo de homenageá-lo também, de citá-lo, e ele foi o primeiro a curtir. Fiquei toda boba. Eu fiz no Instagram, eu coloquei que você colocou pra gente na apresentação que você era gerente de arte, que você era design, que você é artesã e uma curiosa do mundo. Foi como você colocou. Aí eu repeti isso que eu coloquei. Ela é isso tudo, curiosa do mundo, é minha amiga e ainda é filha do grande ator Milton Gonçalves, um ator brasileiro maravilhoso. Aí ele leu e curtiu, que dele. E aí eu queria te perguntar, você tem uma vida, um histórico por conta da sua família, do que seu pai tem como profissão, um pouco diferenciado da maioria dos negros do nosso país. Você, por algum momento na sua vida, você foi só a filha do Milton Gonçalves? Quando é que você... Ou não foi? Ou sempre foi a Alda? E se foi, quando foi que você pensou, opa, agora eu sou a Alda? Você sabe que depois que eu comecei uma carreira na TV Globo e fui crescendo, né? Eu entrei como oficineira
e de oficineira eu passei para prestadora de serviço, fui contratada como funcionária, fui assistente de produção de arte muitos anos, virei titular. De titular me interessei por gestão, que foi ali naquele momento de confluência. O seu curso na Globo foi um dos aportes onde eu, né, acendeu uma luz e eu falei, opa, gosto desse caminho. E dei uma desviada, acabei fazendo MBA na FGV, fui da turma piloto lá do MBA que a gente fez com a Fundação Dom Cabral na Globo, e aí acabei caminhando por outra direção. E acabei virando gestora, supervisora de forma informal por muitos anos. Agora, na virada do ano, eu fui entronizada no cargo de supervisora e, de repente, o Bernardo Portugal, que é o meu chefe, me surpreendeu me promovendo a gerente da área. Eu estou muito feliz, né? Realmente eu não tinha desenhado esse fluxo, mas me interessou, me agradou, eu vi uma oportunidade muito grande de executar coisas bacanas para o grupo, trazer coisas legais e estou lá exercendo esse cargo. Depois que eu entrei para a gestão, o meu pai passou a falar que eu deixei de ser a filha do Milton e ele passou a ser o pai da Alda. Que bonitinho! A gente brinca em casa falando isso. Porque ele disse que eu fiquei mais importante do que ele. Eu queria dizer para você que eu fico só para destacar esse teu olhar de interesse pelos estudos, eu quero só dizer que eu fui testemunha disso, porque assim que a gente abriu a turma de autogerenciamento, você foi numa das primeiras turmas, depois nós fizemos, eu não sei se você lembra, mas a gente conseguiu fazer lá, e eu sempre quando lembro disso, agradeço muito a Deus, eu fico assim, gente... até porque o nosso papo aqui é bem informal, tô achando uma delícia. Eu fico assim, gente, eu não tive nenhum dia que eu tivesse qualquer problema que me impedisse. Eu fiz 63 turmas lá dentro. E você chegava com uma animação, com uma disposição. E assim, eu sei disso. E assim, essas pessoas como você, que tem essa gana pelo estudo, por aprender, por conhecer, marcam muito a vida da gente que num determinado momento está facilitando um trabalho. Porque a gente entra numa sintonia com vocês que a gente vai com um desejo enorme de passar, a pessoa vai com um desejo imenso de receber. Então, a sua avidez com a nossa vontade, isso cruza de uma tal maneira, minha filha, que é um orgasmo perfeito, né? Perfeito. E aí, quando a gente fez de novo de comunicação, até hoje eu lembro, quando eu escuto Lenine cantando Do It, eu me lembro de você. Porque eu pedi pra gente fazer mímica de pedaços daquela música e pra você caiu... aquela se sentou, aguenta. E aí você fez aquele gesto assim, eu morri de rir, nunca mais esqueci. Meu Deus, como você lembra disso? Lembrei, o que marcou, cara, entusiasmo marca a vida das pessoas. Eu quero deixar isso claro aqui para todo mundo. Mesmo que você seja uma pessoa um pouco mais tímida, reservada, quando você vem, olha a Alda dizendo que é tímida, olha o brilho desse olhar falando do que ela sabe, do que ela ama. Então não tem que ter vergonha, tem que encarar, tem que fazer a experiência. E essa aqui era assim. Abria curso, ela estava lá. Abria curso, ela estava lá. E aí a trajetória dela fala por ela, sabe? A trajetória fala para gana, desejo de aprender. Eu vi isso e queria te dizer aqui na frente dos seus amigos todos que eu estou muito feliz de saber que agora você é a gerencial do espetáculo. Então agora o Milton que é o seu pai, né? Agora o Milton que é meu pai. Como é que foi sua trajetória, amiga? Sua trajetória de infância, a gente família... em casa uma situação sui generis, né? Porque a gente sempre foi exposto, meus pais tomaram muito cuidado, principalmente minha mãe. Minha mãe é falecida, infelizmente, mas ela deu uma educação pra gente tão forte que a gente vive repetindo que ela é presente, absolutamente presente, porque eu me pego ainda até hoje, quando eu tomo uma decisão, eu penso em como ela reagiria à decisão que eu estou tomando. Ela e meu pai sempre foram balizadores muito fortes, ainda são. Meu pai ainda é um balizador muito forte na minha vida. E me pego raciocinando sobre como ela reagiria. E eu sei qual é a resposta que ela teria. É mesmo? Tamanha foi a força dessa mulher. E o fato dela ter deixado a gente preparado para quando ela não estivesse aqui. Ela foi de uma sagacidade absoluta. É uma mesmo, inteligência profissional absoluta. Uma pessoa fortíssima. E eu tenho certeza absoluta que, embora meu pai seja uma pessoa incrível, maravilhosa, e a história dele acho que tem que ser contada à parte, porque ele é um herói e um vencedor absoluto, a presença da minha mãe na vida dele foi um fator de transformação absoluta. Ela pegou aquele diamante incrível, olhou, maravilhoso, ajudou a lapidar junto com a própria vontade dele, e ele se transformou na pessoa que ele é, que é... Assim, a gente tem uma admiração, além da mistura de amor, e a gente tem, enquanto filhos, nós temos uma admiração absoluta, até por estarmos dentro da trajetória dele e vermos ali de dentro quanto essa pessoa se posicionou, lutou pela questão
racial no Brasil, lutou pela questão artística até o último segundo enquanto ele tiver força, ele está ali se posicionando e lutando. Então, mas a minha mãe foi uma peça fundamental nesse jogo. Então, que coisa linda isso, né? Milhões de beijos, muito amor sempre. Que lindo isso. Então a gente foi assim, eles tomaram muito cuidado na nossa educação para que a gente não virasse filho de artista. Então a gente fomos todos os três, fomos educados como pessoas absolutamente normais, porque a profissão do meu pai sempre foi tratada em casa com absoluta normalidade. A gente nunca foi, inclusive a gente nunca foi muito de frequentar o meio, porque a gente cumpria as atividades normais de filhos de pessoas normais, né? Que aí ia ao judô, ia ao inglês, enfim, vida absolutamente normal. E isso eu acho que é um fator diferenciador ao longo da nossa vida. Eu hoje em dia acho essa educação que a gente recebeu incrível, porque isso me permitiu, nesse momento em que eu ingressei na TV Globo, e é natural que a gente fique mergulhado nesse universo de fantasia, nos foi dado um discernimento absoluto para compreender a diferença entre a vida real e a vida fantasiosa de alguém que trabalha com entretenimento e mídia. Então, eu acho que a gente lida hoje em dia com muito bom senso em relação a isso. A gente mergulha sem nos deixar, mergulha nesse universo, e não é só uma questão de falar de TV Globo, mas de falar de mídia e do quão fantasioso isso pode ser de um modo geral. Acho que a gente lida bastante bem. Mas a gente vive uma situação sui generis, porque nós somos negros privilegiados, absolutamente privilegiados. A gente fomos educados para ter a visibilidade daquilo que a gente não necessariamente sofreu na pele. A gente teve uma educação primorosa. Eu não posso... A fase, então, que eu vivi criança em casa, meu irmão passou por um pouco mais de dificuldade, meu irmão mais velho. Meu pai e minha mãe tinham um pouco menos de dinheiro e tudo, a situação era bem mais apertada. Quando eu já era de criança para pré-adolescente, a minha vida já foi muito mais folgada. Eu não posso absolutamente falar, não faltou absolutamente nada, principalmente em termos de educação. Meus pais rechearam a casa de livros. Na época a gente usava enciclopédia de papel, né, que hoje em dia é sucata, mas a gente usava enciclopédia de papel, e eles nos permitiram absolutamente ter todas as enciclopédias do mercado. A gente tinha todas em casa, de Barça a Conhecer, a tudo. Algumas ainda estão aqui em casa, outras estão na casa do meu irmão. Eu faço questão de guardar. A gente pesquisava, né, Alda? A gente pesquisava em livro. O meu hobby favorito, eu sempre fui muito CDF, né? Sou virginiana, filha do meio e míope. E canhota. Quer dizer, todas confluem para ser CDF. Canhota, juntas e firmes. Eu chegava da escola, almoçava, abria o dicionário e ficava lendo o dicionário até minha mãe me chamar para jantar ou para tomar banho. Então eu com uns 8 anos de idade, eu falava para as minhas tias. Minha prima tá aí, que eu já vi, Silvinha tá aí. Eu falava, o céu está plúmbio. O quê? Com 8 anos de idade, eu falava, o céu está plúmbio. Tipo, vai chover. O céu está plúmbio. Então, minhas tias adoravam isso. E a família também overestimulava. Minha mãe fazia um quiz com a gente, que era citar poemas, e a gente tinha que descobrir quem eram os autores. Então, que coisa linda! Eu não terminei, mas eu fiz faculdade de Direito, porque houve um momento na vida em que eu senti necessidade de estudar Direito. Minha família é toda de ou artistas ou advogados. E num dia que apresentaram as catilinárias, e a professora abriu a aula falando cosquetando em Catilina, buter e paciência nostra, eu caí em prantos. Saí da aula e fui ligar para minha mãe do orelhão para falar, cara, a extensão da educação que eu fico até emocionada. Que coisa linda! Pode ficar à vontade. A extensão da educação que você deu pra gente, minha mãe era advogada. Agora pegou. A extensão da educação que você deu pra gente, de você ter ensinado a gente aprendeu catilinárias sem saber que eram catilinárias. Olha a extensão disso. É verdade. E Alda, deixa eu aproveitar que você está assim, então até para te dar um tempo para você respirar. Já pintou uma pergunta aqui a Luana perguntou. A Luana também vai participar com a gente. Eu fiquei tão feliz porque assim, quando eu joguei esse projeto e fui avisando as amigas, elas foram curtindo e indicando outras, e a gente está com a agenda cheia até final de setembro. Então eu queria convidar vocês todos aí, outras negras lindas, maravilhosas, que têm histórias lindas que emocionam a gente. Você quase que me derruba agora, mas eu já
Tô conseguindo segurar a onda também, tá bom? Mas assim, a gente encheu a agenda porque como é bonito a gente poder ouvir essas histórias e ajudar de alguma forma as pessoas a entenderem algumas realidades. Eu não sei, eu sei que a sua vida é extremamente atarefada, eu sei como é que é, já fiquei com vocês lá 5 anos no Globo, no Projac, eu sei como é que aquilo ali é pauleira, é fábrica mesmo, doideira, e produção o tempo inteiro, mas se algum dia você tiver alguma chance, você dá uma olhadinha na história dessas outras 3 antes de você. Com certeza, eu quero ao mesmo assistir. tempo sofrida, né? Assim, quantas dores, e eu sei que você tem consciência disso. Como é que era a sua relação na escola? Você sentiu alguma coisa na escola? Depois eu quero te fazer a pergunta da Luana sobre o seu posicionamento agora como gestora, se teve algum preconceito por ser mulher e por ser negra. Enfim. Ótima pergunta. Né? Falando rapidamente sobre a minha vida escolar. Por nós estarmos numa situação absolutamente sui generis, em que a gente nem era... nós somos classe média, como a maior parte dos brasileiros. Meu pai é de uma época em que os artistas não eram milionários. Eles eram artistas a favor da arte. Então, a gente, obviamente, não vou ser cara de pau e de dizer grosseiramente que a gente está duro, porque... Duro a gente exatamente não tá, mas rico a gente também não tá. A gente está longe de estar rico. A gente é classe média normal. Mas, de qualquer maneira, a gente estudou em colégios particulares, nós 3. Tô vendo todas as minhas amigas aqui, Flávia, Cris, um monte de gente aqui. Eu quero mandar um beijo pra... desde, sei lá, 3, 4, 5 anos de idade. Obrigada, beijo pra todo mundo. Beijinho pra Gabriela Estrela, que minha filha adora ela, e ensinou a gente a morar também. Um amor, Gabi, saudade de você. Beatriz foi para São Paulo, me deixou sem neto. Meu Deus. E a gente passou por situações muito complexas, porque nós estávamos abrindo o nosso próprio caminho. Na época, eu tenho 50 anos, meu irmão é 3 anos mais velho que eu, minha irmã é 6 anos mais nova. Nós 2, principalmente, minha irmã também passou por isso, é óbvio, a gente estudou em colégio particular. Na época, a gente olhava para o lado e a gente não encontrava pares, a gente não tinha muitos amigos negros. Meu irmão estudou num colégio de high society, ali em Botafogo, e ele olhava no pátio na hora do recreio, só tinha ele e o Pedro Gil, filho do Gilberto Gil. Então, assim, eu estudei no outro colégio que tinha mais alguns amigos negros, mas eu acho que eu não fechava as 2 palmas da mão de colegas negros. E por sermos filhos de um cara famoso e tal, isso criava sempre um exotismo, uma situação no colégio. Eu vivi muitas situações de racismo no colégio. Mas hoje em dia eu entendo que, por mais que nós tenhamos sido criados para termos consciência sobre absolutamente tudo que passávamos, e a gente foi criado para ser guerreiro mesmo, e aprender a responder e aprender a reagir, hoje em dia eu enxergo que a compreensão do racismo é uma construção ao longo da vida. Você não aprende a combater o racismo somente porque os seus pais te ensinaram a reagir. É uma construção de uma vida inteira, até você entender quais são os seus pontos frágeis, onde o racismo externo te atinge. E às vezes você passa 20 anos sofrendo aquele bullying básico, né, de chamarem de picolé de asfalto, de cabelo ruim, que é uma expressão que eu odeio. Mas o racismo mais sofisticado, às vezes você leva toda uma juventude para entender. Principalmente numa época, hoje em dia eu acho um tremendo privilégio, porque eu vejo jovens aí de 15 a 20 e poucos anos, as pessoas são combativas, tem espaço para elas falarem. Se os espaços oficiais não derem espaço para elas, tem aqui, ó. Tem essa telinha onde a gente está falando, tem celular, tem as mídias sociais, tem as redes sociais, tem espaço para essa galera falar. E essa galera tem sangue nos olhos. Mas a minha geração e a geração do meu pai, o movimento era diferente. A geração do meu pai, então, eles estavam apanhando, eles eram os comunistas que estavam apanhando da repressão. E a minha geração, que é a geração ditadura, a gente foi educado para ficar calado. Né? A gente viveu aí 20 anos de um silêncio da ditadura em que a gente leva um tempo, né, para entender. Eu levei um tempo na minha adolescência, eu cantava Chico Buarque e Caetano Veloso, mas eu não necessariamente entendia, mesmo sendo filha de ator, eu não necessariamente entendia o que eles estavam dizendo quando eles cantavam Apesar de Você, Amanhã de Ser Outro Dia. Eu levei um tempo para entender isso. Que a gente leva realmente, a minha geração levou um tempo para entender o racismo. Mas hoje em dia a gente entende de forma absolutamente clara, e assim, eu confio nessa geração mais nova,
tem pessoas maravilhosas, o AD Júnior, tem tanta gente fazendo tanta coisa bacana. Muita coisa bacana. Tanta gente bacana. Muito. Eu olho nas redes sociais e eu falo, cara, esses jovens me representam, tô junto com eles, me levem junto. Tô junto com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você diz que a gente, no caso, vocês levam tempo para conseguir entender a questão do racismo, e isso acontece mais na fase adulta, a gente poderia dizer que isso é mais um indicador do quanto isso é realmente estrutural e assim tá na pele, no sangue de todo mundo, e infelizmente, apesar de todos os recursos que nós temos hoje, nós ainda temos uma galera que vai precisar lutar o tempo todo e só vão conseguir ter essa percepção maior adultos também, e a gente não consegue extirpar esse câncer por conta de muita gente que sempre acha que não é para falar, esquece vocês, quando eu digo assim, toda uma geração, né, de ancestrais já viveram em relação a essas dores, e acham que isso é mimimi, que não pode, é contra a cota, é o caramba, porque não entendem a história, não conhecem. Você viu essa luta, hoje se reconhece adulta, mais consciente do que é. A gente vê jovens passando por isso, brigando, mas que também vão entender no fundo, daqui a mais alguns anos. Isso é mais um indicador, não é isso, Alda? Sim, com certeza. Eu sou absolutamente a favor das cotas. Isso é uma discussão muito séria. Eu fui cotista, eu fui num determinado ano em que eu estava na dúvida se eu queria realmente trabalhar na TV Globo. Eu pleiteei uma carreira que eu gostaria de ter seguido paralelamente a vida inteira, que foi ser diplomata. Então eu me inscrevi, fui da primeira turma de formação de diplomatas com a Fundação Palmares, junto para o Instituto Rio Branco. Eu fui a última selecionada. E eu sei que eu fui a última selecionada porque quando eles viram meu currículo e a minha ficha de inscrição e viram a minha filiação, eles julgaram que eu não precisava da bolsa da Fundação Palmares, porque eu era filha de gente famosa. E eu falei, gente, assim, isso eu digo com a maior tranquilidade, porque isso não é um problema para mim. Ao mesmo tempo que eu tenho absoluto orgulho do meu pai, não tenho a menor questão com isso, trato de forma aberta, franca, generosa, não tenho o menor problema de ser filha de um cara famoso. Eu nunca fiz uso disso para absolutamente nada na vida. Talvez até porque eu tenha privilégios que uma pessoa de uma classe menos abastada pudesse precisar fazer uso desse tipo de coisa, mas nunca usei na Globo, falo isso com a maior tranquilidade, nunca usei o nome do meu pai para ser promovida. Fui promovida, imagino que pelo meu mérito e pelo crédito que eu mereço, pelo tanto que eu me esforcei ao longo dos anos. E o quanto esperou também, né? Porque assim, eu que trabalhei lá, posso dizer com toda certeza, a estrutura o pessoal, se tiver alguém de RH aqui, vai entender também perfeitamente, a estrutura de mudança de cargo, de sucessão, é um negócio extremamente seguro. Eu me lembro quando eu entrei lá, eu fui entrevistar algumas pessoas, tinha gente 15, 20 anos na mesma função, e eu ficava horrorizada, porque isso aqui fora pra gente já era um absurdo. E eu conversava, olha, ou o problema está na empresa ou o problema está na pessoa. E aí elas não precisavam dizer não, porque era da empresa, é uma cultura da empresa. Sim. Ainda tinha gente que falava assim, não, para eu virar diretor. Exato. Para eu virar diretor, só se alguém morrer. Você me falou uma coisa que me fez entender muito a questão do mundo corporativo. Você me falou, o turnover numa Parmalat da vida, ele leva, a pessoa entra estagiária, em 3 anos ela é presidente, em 1 ano ela já foi embora. Na Globo é diferente, você entra, você leva 15 anos para ser promovido. Porque você é promovido quando alguém sai, você ocupa esse lugar, porque não é criada uma vaga nova. Quando você falou isso, sei lá, 10 anos atrás ou mais, isso me deu um clique, eu falei, agora eu entendi. Exatamente. Agora eu entendi. É porque quando eu cheguei lá e vi isso, eu fiquei muito chocada, e eu comecei a perceber que não era o problema das pessoas, porque às vezes as pessoas ficam numa vaga o tempo inteiro, numa função, porque realmente não tem interesse, não quer crescer, mas ali não, ali existe uma cultura de você ficar, e quanto mais você fica, mais experiente você fica. E teve alguém uma vez que falou pra mim, não, aqui para eu chegar no cargo X, só se fulano ou Beltrano, só se alguém morrer, alguém do cargo, senão a gente não muda. Então, só para corroborar com o que você falou, realmente é pelo seu trabalho, porque se fosse por ser filha do Milton, tu já era gerente há mais de 20 anos atrás. Então, assim... É isso que eu falo para as pessoas falam para o meu marido, vai lá, pede pro teu sogro, Meu marido é da operação, meu marido é assistente de iluminação, com muito orgulho, é uma profissão como qualquer outra, e maravilhosa. Certo, gente, maravilhosa. É um cara, inclusive, sensacional, que sabe fazer de tudo, mas as pessoas falam, os amigos dele às vezes falam para ele, vai lá, pede pro teu sogro, por que você está carregando o refletor, cara?
entenderam quem somos nós, de onde viemos, para onde estamos indo. A gente não precisa fazer isso. A gente ganha pelo mérito. E se não for pelo mérito, a gente não ganha. Tá tudo certo. Não é? Agora, até respondendo, acho que alguém me fez uma pergunta sobre como é essa questão da gestão. Negra, mulher e gestora, se teve algum preconceito, sofreu algum preconceito. Eu preciso dizer que a TV Globo mudou muito do tempo que eu entrei para o que a Globo é hoje. A Globo está se alinhando, e eu não falo isso assim, sem corporativismo, eu falo realmente por uma observação humana. A Globo mudou muito, a Globo está se alinhando à questão da diversidade. É óbvio que uma empresa desse tamanho não vira uma chave de um dia para a noite, é óbvio que a gente tem que caminhar muito e uma série de questões, mas é indubitável. Eu faço parte da gestão desde o final de 2012, eu fui convidada e eu comecei em janeiro de 2013. De 2013 para cá, eu posso dizer que demos uma guinada absoluta em termos de representatividade, de diversidade, de olhar para o mercado de uma outra forma. Eu vou só usar como exemplo uma situação muito particular. Eu até ano passado, eu usava trança, né? Como toda mulher negra, a gente fica de saco cheio, faz trança curta, faz trança longa, faz um permanente africano, faz na lisa, encrespa, corta curto e tal. Não por uma busca de uma modificação da raiz do meu cabelo, mas simplesmente, como toda mulher, por uma questão estética, da forma que a gente acha que a gente fica mais bonito. Mas eu sempre quis fazer dread. Só que eu nunca tive coragem, porque eu percebia que eu ia para algumas reuniões e a gente sabe que as cúpulas dos lugares onde a gente trabalha de forma corporativa, a maior parte das cúpulas é formada por homens de 50 anos, brancos, de classe média alta ou superior, dependendo do cargo que eles ocupem, né? Supervisão, gerência, direção, são, de uma forma geral, são todos brancos de 50 anos, e eu me senti incomodada porque muitas reuniões, nas gestões anteriores, em vez de prestarem atenção no que eu estava falando, eles ficavam olhando para o meu cabelo. E o resultado da mudança é tão visível. O meu gestor atual, meu diretor atual é um cara tão democrático e tão aberto. E o fato também do CEO novo ter assumido, que é o Ricardo, que foi meu diretor durante muitos anos. A coisa mudou tanto na TV Globo nos últimos poucos anos, eu diria 2 anos, que eu me senti à vontade e hoje eu tô de dread, meu lindo dread. Eu ouvi muita gente falar que não era legal, que não era limpo, que não era... E tá aqui o meu dread. Então, assim, pra Cláudia, que acho que me fez uma pergunta, ou a Luana, que me perguntaram sobre como é o universo corporativo na Globo. Ser mulher negra é uma batalha, continuo lutando. Ainda tem poucos que olham para o meu cabelo com alguma estranheza, mas está lá. Hoje tem uma gerente de arte que comanda 400 pessoas com dread no cabelo. Então, se isso não é uma mudança, eu não sei o que é mudança, né? Não é? E assim, eu acho magnífico, porque pra gente ouvindo do lado de cá, sem ter a vivência que você tem, a gente acha tão legal, né? Assim, como você falou, uma mudança, qualquer mulher vai, pinta. Eu tô aqui chateada que eu fui dar uma de pinta, porque a gente tá aprendendo tudo sozinha esse período, né? Fui pintar, dei mole, justo os pequenininhos brancos estão aparecendo, fiz errado o troço, cara, não é possível. Aí a gente quer fazer isso, quer dar uma cortada, e vocês querem fazer também aquilo que... E aí, pra vocês, isso foi uma conquista, que coisa interessante, né? Tipo assim... Isso é uma conquista. Eu nunca fui, a primeira frase que eu falei, eu nunca fui tão eu mesma. E nunca fui, e sei que serei cobrada por isso. Entendeu? Cara, que fantástico isso, que fantástico. E agora, como gestora, só pra gente não esquecer da Luana, que ela perguntou como é que é preconceito, mulher, negra e gestora? No seu caso, nem sei, né, Aldinha, porque o pessoal não te conhece há tanto tempo, né? Então, eu tô lá há 22 anos, né? Eu fui caminhando. Então, eu não percebo preconceito dentro do meu grupo, eu acho que não existe, não. Eu acho que... até porque meu grupo é muito mais ligado ao artístico, não percebo realmente. Óbvio que a antena tá ligada, né? Fui bem treinada, a antena tá ligada e a gente tá ali percebendo um ali, outra colar e tudo, mas hoje em dia eu acho que a gente tem que ir com gana, tem que agarrar as oportunidades, tem que ir com força, tem que, sabe, essa geração mais nova me inspira muito. Eu acho que isso que eu estava falando da trajetória que eu levei, do tempo que eu levei para a compreensão a full, total, do que significava o racismo que eu estava sofrendo a vida inteira, hoje em dia eu vejo essa geração mais nova batendo pesado
e eles me inspiram porque eles me dão força também. Quando eu vejo, todas as vezes que eu liguei a televisão e vi eles lá insistindo, caminhando, Black Lives Matter, All Lives Matter, mas principalmente Black Lives, em todos os lugares do mundo, em todos isso os foi lugares. uma inspiração absoluta, porque você está preso em casa, mas você liga a televisão e você assiste aquilo o dia inteiro, e você vê criança, e você vê idoso, e você vê deficiente, e você fala, cara, tá na nossa mão, tem que agarrar isso. Tem que agarrar, tem que estudar, tem que... Isso é uma das coisas que eu ia falar sobre... A minha primeira pergunta que eu fiz para todo mundo no começo é como sobreviver a isso tudo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de... Minha irmã... Minha irmã fala isso todo dia no meu ouvido. Além de beber água e fazer exercício físico todo dia e tentar não comer besteira, a gente tem que se conectar com as nossas crenças, com aquilo que faz a gente estar vivo, com aquilo em que a gente acredita e que nos move. Eu acho que é o primeiro exercício principal, sabe? É exercitar resiliência, mas exercitar estar próximo, cada vez mais próximo, e aproveitando que a maior parte das pessoas está com tempo livre, de mergulhar cada vez mais dentro de si, dentro do que gosta. Que eu acho que é isso que nos dá força, essa retroalimentação é que nos dá força para acordar todo dia e falar, vamos lá, mais uma semana, mais um dia, vou sobreviver a isso tudo, vou tirar alguma lição positiva disso tudo. Lindo, Dalda, muito lindo. Eu sabia que o tempo para a gente ia ser curtinho, mas ainda dá, se o pessoal ainda quiser fazer mais perguntas. Mas eu tenho uma coisa para te perguntar. Essa relação hoje sua, eu percebo, pode ser... É claro que você não vai dizer uma coisa contrária, mas assim, você pode dizer, é normal, igual todos os irmãos, ou você pode dizer assim, não, é maravilhoso. Que a minha leitura do relacionamento seu com seus irmãos é de uma relação super maravilhosa, tipo assim, de amizade, Sim. de parceria. E é isso mesmo, assim, porque eu conheci um pouquinho você, a gente conversou muito, né? Não é à toa que eu te chamo de filósofa. Seu amigo agora perguntou assim, eu não sabia que a Alda era filósofa. Olha só, não, mas assim, não, como é que se diz? Olha, eu até estou fazendo uma pós na PUC Rio Grande do Sul online de filosofia, tá? Mas ainda não sou filósofa. Já está fazendo, né? Gente, olha, desculpe. Eu tenho tá faltando. Eu tenho o privilégio de ter uma foto que eu guardo com muito carinho, quando a Viviane Mosé foi fazer uma palestra aí na Globo. E aí eu consegui juntar as minhas duas favoritas. Eu botei Viviane de um lado e Alda do outro. Eu tenho essa foto. Eu tenho essa prova. Então, assim, é uma relação familiar muito gostosa. Pelo que você falou, a estrutura que a sua mãe deu foi fantástica. O que você diria hoje para essas mães que ainda insistem em dizer para as filhas que o cabelo é ruim, que tem que prender, que tem que isso, tem que aquilo, mães que ainda dizem para os filhos entenderem que é normal, que eles passam muitas vezes. Se você tivesse que exercer, desculpa, eu não quero te emocionar de novo como você ficou, mas se você tivesse que ser segura aí, imagina sua mãe te sussurrando aí no ouvido, o que você diria para essas mulheres hoje? Repetindo aí alguma coisa que sua mãe disse para você. Eu acho que a gente normaliza muito as coisas. Fisiológico, a gente transforma isso em uma coisa fisiológica que não é natural aceitar o racismo. Eu acho que natural é ir ao banheiro, dormir, fazer amor. A gente transforma em fisiológico aquilo que não é, a gente naturaliza. Ontem eu li em algum lugar alguém falando, naturalizamos a morte. Porque a pandemia, as pessoas já estão passeando. A gente naturalizou a morte. A gente tem uma tendência a naturalizar. E, assim, mães, deixem os seus filhos serem como eles são, quem eles são. A contribuição deles para o mundo é o que eles podem dar de diferente. E para eles darem o que eles têm de diferente, que faz eles serem quem eles são e não outra pessoa, talvez seja aquilo que é natural que a gente... Eu não sou mãe, mas eu sou tia. E eu sou uma boa observadora dos meus irmãos, com os filhos deles. É natural que a gente, num processo de educação, a gente queira doutrinar uma criança. É natural, inclusive, que num processo até corporativo, quando eu estou vivendo isso, chegou uma supervisora nova, e é natural que a gente queira educar as pessoas. E quando a gente quer educar, a gente tende, principalmente em casa, a gente tende a educar dentro do 100% da nossa doutrina, das nossas crenças, da forma como a gente acha que o mundo deve ser conduzido. Mas precisa haver um espaço onde a criança
o educando, a pessoa que está te sucedendo, possa exercitar o self dela, ela mesma. As pessoas precisam de espaço para se expressar no mundo. Então, que as mães permitam que os filhos possam ser o que eles quiserem ser, em termos de sexualidade, em termos da forma como eles lidam com a questão étnico-racial, da forma como eles lidam com as questões da vida. É preciso dar um espaço para que a criança se evolua e se desenvolva dentro das suas aptidões. Eu falei isso hoje numa sessão, eu estou fazendo um coach incrível, e eu falei isso hoje numa sessão. A gente passa, às vezes, a vida inteira apertando uma rosca de um parafuso que, na verdade, é uma pessoa que é um prego. Eu fico forçando uma pessoa que é para bater, para rosquear. Então não faz sentido isso. A gente tem que deixar as pessoas serem elas mesmas. Meu marido está aqui, ó. Oi, marido da minha amiga, tudo bom? Prazer, querido. De foto eu já te conheço faz tempo. Ele é manjadíssimo no Instagram. É verdade, que delícia. Então, assim, eu acredito que a gente possa fazer um trabalho bem bacana, de uma forma geral, né? Meus filhos sempre me orientam, me ajudam, porque essa vivência para mim foi sempre tão comum, que eu realmente não tinha a dimensão do que era esse sofrimento que muita gente ainda vive, muita gente ainda passa. Se não fosse assim, a gente não teria tido esse episódio que marcou todos esses últimos dias, né, com todas essas manifestações, mas eles sempre me pontuam as coisas e eu tenho muito cuidado de fazer o que eles chamam de não fazer o que eles chamam de apropriação, né? Apesar de amar, amo as roupas coloridas, aqueles turbantes, adoro, eu tenho vontade de comprar um negócio grandão para botar, que eu acho lindo, mas aí eu falei, não para live, não, mãe, para live não, que vai ficar parecendo que você está querendo se apropriar. Tem essa coisa de apropriação daquilo cultural, que é muito marco, né? Apropriação cultural. Que eu mudo de opinião sobre isso o tempo todo. Cada vez que eu leio a opinião de um expoente, de uma pessoa que eu admiro e tal, eu mudo um pouco de opinião sobre isso. Tem horas que eu acho que é apropriação, tem horas que eu acho isso uma bobagem, tem horas que eu acho extremamente importante. O que eu acho importante, assim, se a gente for falar de apropriação cultural, a gente teria que, por exemplo, abolir a língua portuguesa. Porque a gente tem uma série de palavras que são derivadas do japonês, né, dos povos que colonizaram o Brasil. Do japonês, a maior parte das palavras em português que começam com al, são de origem árabe. Então, até onde vai a questão da apropriação cultural? Isso. Ao mesmo tempo, é muito importante, porque eu não posso esvaziar uma manifestação cultural de um grupo, de um povo, de uma população. Exatamente. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que ter, a rigor, de um modo geral, eu acho que todo mundo pode se expressar da forma que queira, contanto que haja respeito no tratamento, contanto que a gente não veja blogueiras escurecendo a foto e usando trança para se passarem por negras porque está na moda ser negro. Eu acho que ela tem que respeitar a negra de verdade. Eu acho que se houver respeito, eu acho que eu posso usar um turbante da Ásia. Eu não acho que isso seja proibitivo, entendeu? De um modo geral. Óbvio que a gente acaba adaptando a nossa opinião às situações que vão acontecendo e a gente está observando. Mas para mim foi super legal ouvir você, porque o meio que você trabalha, o seu meio de trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, é um meio extremamente diverso. Eu me lembro que nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar lá, eu ficava muito louca, porque passava gente com cabelo roxo, cabelo vermelho, daqui a pouco eu via uma mulher elegantérrima em cima de um salto maravilhoso, uma roupa de... Daqui a pouco eu via outra de chinelão, com a calça toda rasgada. Eu falei, gente, isso aqui é o paraíso. Tipo assim, vem como quiser, do jeito que der, e tá tudo certo. Uma coisa linda que aconteceu esse ano agora, e aí eu obviamente vou puxar a brasa para minha sardinha, é que eu nunca vi, antes da pandemia, eu estava comentando isso com todo mundo. Você saía ali nos corredores do Projac, eu nunca vi tantos jovens negros. E isso é lindo para mim demais de ver. Porque não era uma realidade há pouco tempo. Não é porque houvesse... Eu acho que é de parte a parte. Eu acho que também a empresa enxerga de uma outra forma e eles enxergam a empresa de uma outra forma. Tanto que hoje em dia, segundo as pesquisas, a Globo é um dos lugares mais desejados pelos jovens para trabalhar. Então, algo mudou também no mercado, na forma como o jovem vê hoje em dia, né? É verdade. Então, mas é lindo abrir a porta ali e ver cada blecão desse tamanho que eu falo, oh meu Deus, vou tirar o dread e vou botar esse cabelo. Vivi para ver isso. Eu gostei muito de ouvir você falar isso. Vivi para ver isso. Porque assim,
eu tenho esse olhar e eu gosto de ouvir vocês para eu também saber me conduzir, né? Mas eu realmente acho muito bonito alguns aparatos, algumas coisas que o pessoal caracteriza como da cultura, né, própria dos negros, que a gente não deve se apropriar culturalmente. Né? Eu acho muito lindo. Então, o racismo está na intenção, não é no que você está falando. O racismo está na intenção. Eu posso chamar de neguinho meu marido e ser super carinhoso. E outra pessoa pode me chamar de neguinha e ser super agressivo. O racismo é a intenção. E essa é a sutileza da construção do racismo no Brasil. Porque a gente vive sob, né? A gente foi chancelado, digamos assim, por uma série de obras seculares, e vejam bem, quando eu falo isso eu não estou criticando, tá? Mas tem lá os Raízes do Brasil da Vida, tem milhões de obras que foram escritas em função disso, Casagrande, Senzala, etc., e que, de uma certa forma, chancelam a questão da miscigenação. Então, sob essa capa da miscigenação, fica uma coisa de não discutir durante 500 anos, efetivamente, o racismo nesse país. É por isso que essa coisa explodiu tanto nos últimos tempos, dessa forma, às vezes, tão visceral. Porque não foi discutido. O Brasil, eu não quero... Meu pai fala uma frase que eu repito o tempo todo. Eu não quero o fim do racismo. Eu não quero o fim do preconceito. Porque o preconceito é inerente ao ser humano. Eu quero espaço. Você no começo você falou, eu não quero igualdade, eu quero equidade, que é justiça comparada. É verdade. Eu não quero igualdade, porque se eu sou a favor da cota, seria até injusto pressupor que um jovem que é totalmente desprivilegiado socialmente, que não teve acesso à educação básica, que tem que decidir no dia dele se ele vai trabalhar na rua, se ele vai vender sacolé no sinal, é injusto querer que esse cara se dedique ao estudo quando ele tem que buscar o pão, da mesma forma que um menino branco, classe média, que só vive para estudar, para fazer vestibular, ou para fazer Enem. Agora é Enem, não é mais vestibular, que eu sou de época. É injusto querer comparar isso. Então tem que ter equidade, justiça comparada, dar possibilidades mensuradas para as diferenças, porque elas existem. Existem mesmo, é verdade. E Alda, quando você fala sobre isso, e eu percebo com muita clareza, a linha é muito tênue, né? E eu vejo assim, o que você falou sobre a questão do respeito e dessa intenção. O acordo tem que ser feito entre a gente que não tem as características, mas que de repente quer usar alguma coisa porque acha bonito, e até em homenagem. Isso é possível, você tem que estar acordado com aquela comunidade com quem você... Eu uso kimono japonês, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho que na outra encarnação eu fui japonesa, eu respeito a cultura oriental profundamente. Então eu não vou ter o direito de usar um kimono japonês porque alguém vai me olhar do lado de fora e vai falar, eu estou me apropriando. Né? Menos repressão e mais mistura cultural, vamos ser mais generosos e democráticos. E vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, que a gente gosta muito, eu e você, mais comunicação para a gente trocar, né? Naquilo que ofender, se você falou não é legal, né? Isso aí não caiu bem, a gente normalmente não recebe. A comunicação. Ô, Alda, tu acredita que a gente só tem 1 minuto e meio? Tu acredita? Tô adorando, eu quero ficar aqui a noite inteira. Marcar outra, Aldinha, vou marcar outra. Gente, então, eu tenho uma frase, posso? Claro, eu vou dizer assim, olha, um oi enorme para todo mundo que apareceu, muito obrigada. Aliás, que live bombástica que você me deu, hein, cara? Olha só, 50 e tantas pessoas com a gente. Um beijo enorme para quem foi da época que eu fui lá da Globo, que participou dos meus treinamentos. Muito obrigada. E, Alda, 1 minuto inteirinho aí, a live não derruba a gente, hein? 1 minuto para você fazer a tua frase e mandar um beijo pro grupo todo. Não, eu só queria pegar aquele gancho que eu falei, que a gente tem que agarrar com a mão, independente de questões raciais, sociais, etc. A gente tem que correr atrás do que a gente quer. E eu gosto sempre de terminar citando uma frase do Emicida, que eu adoro. Eu vou falar como ele fala. Você é o único representante do seu sonho na Terra. Se isso não fizer você correr, meu chapa, eu não sei o que vai fazer. Perfeito. Esse é o recado que eu gosto de dar. Eu sou a única representante do meu sonho na Terra. Você foi maravilhosa, eu quero outra, vou marcar outra. Gente, obrigada. 20 segundos. Beijo, Aldinha, beijo, gente. Beijo, obrigada demais, querida. Deus te abençoe com saúde. Beijo no Milton, seu pai lindo. Você também. Beijo, tchau, beijo, muito obrigada.